Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Brasil. Ser cidadão não é viver em sociedade, e sim transformar a sociedade em que vive. Muitas mídias costumam publicar só o que é espetacular, sensacional, mesmo que tenha que esconder a verdade. Hoje, fala-se mais da cor de Barack Obama do que do seu projeto político. O programa Emprego e Cidadania tem um compromisso com a verdade. Por isso, todos os sábados, o jornalista Valdir Borges e o empresário Siqueira Campos analisam e interpretam o que foi notícia que interfere no dia a dia. Fique com a gente e confira. Nós vamos discutir primeiro o que eu achei fantástico, Siqueira Campos, essa sua coluna do jornal Alô Brasília nessa semana, né? Ausência de indústria versus violência. Vai explicar um pouquinho para a gente isso aí. Antes, vamos assistir um vídeo feito pela nossa produção. Um dos principais fatores que contribuem para o alto índice de criminalidade em Brasília é a falta de empregos, mais precisamente a ausência de indústrias. Este fato é muito importante para o desenvolvimento social humano dos jovens. Através do trabalho, muitos jovens deixariam de estar em bares, no meio das drogas e estariam ocupando o tempo ocioso e, com certeza, oferecendo algo mais atrativo para a vida em família. O poder público precisa estar mais compromissado com essas questões sociais, pois a falta de indústrias causa uma escassez de empregos, contribuindo para o aumento da violência. Há décadas a gente vem, os sindicatos, as associações de empregados fazem uma doutrinação no Brasil de que o grande empreendedor, o grande industrial, o grande fabricante, ele é inimigo do trabalhador. E a gente vem fazendo isso e durante décadas a gente vem perdendo rumo. No Brasil, as políticas públicas para a criação de emprego, elas estão tão somente voltadas a incentivos de micro e pequenas empresas. A micro e a pequena empresa, em qualquer país desenvolvido, ela não é a geradora de emprego. Ela é a distribuidora de riqueza. Quem é a geradora, criadora de emprego são as fábricas. Olha, você tem no Brasil aqui um setor bem desenvolvido, acho que somente o setor automobilístico, né? Claro. Através do setor das indústrias de fábricas, das indústrias de carros, né? Quantas micros e pequenas empresas surgiram? E agora mesmo na Câmara tem uns projetos que foram encaminhados pelo governo daqui do Distrito Federal que diz que as pequenas e microempresas praticamente deixariam de pagar impostos. Elas teriam R$1 pagamento anual de ICMS, uma série de benesses, mas isso não vai gerar empregos. O político tem que entender, o administrador tem que entender, quem gera a riqueza é a indústria, é a fábrica. Eu digo sempre que eu não tenho essa procuração para defender esse setor, mas eu defendo o meu país, eu defendo o trabalhador, eu defendo o cidadão, eu defendo a inteligência. O político precisa ser menos profissional para ele ser um técnico mais competente, né? Siqueira Campos, e você acha o que falta aqui na cidade para que tenha mais indústrias, consequentemente gerar mais empregos? As políticas serem voltadas para o empreendedorismo. As políticas públicas serem voltadas para a geração de riqueza. As políticas públicas serem voltadas, de fato, a suscitar efeitos e não serem medidas paliativas, fisiologistas, para populistas, simplesmente para o político arranjar um eleitor fidelizado, né? Você tem hoje os políticos trabalhando nesse sentido, os sindicatos batendo nas fábricas, batendo nas indústrias, como se fossem inimigos dos trabalhadores. No entanto, todos os sindicatos, né, fazem compromisso com seus associados de geração de empregos e de melhoras de empregos, né? Todos os políticos fazem as políticas públicas e se apresentam à sociedade como aquele que está criando condições favoráveis para a geração de emprego. Ora, não existe a geração de emprego. Nós temos que voltar a isso, acreditar nisso, parar de falácias e de mentira, né? Quem gera o emprego, a riqueza, é a indústria e a fábrica. Aonde tem ausência da indústria e da fábrica, você tem essa sociedade que você acabou de mostrar aí. Todos os jovens nas suas portas, desempregados, sem expectativas. E aí você vai ter o quê?
os presídios superlotados, as drogas, os assaltos, a violência, e aí depois a sociedade procura amenizar isso buscando nas políticas erradas do governo. O que é que fazemos para reduzir essa violência? O que é que fazemos para dar segurança à sociedade? E é engraçado, por isso que você faz essa analogia de falta de emprego versus violência. Ou seja, você tem que combater na causa e não só na sua consequência. Você não adianta polícia na rua, não adianta mais presídio, não adianta mais agilidade da justiça. O que adianta mesmo é dar a esse jovem a cidadania, é dar a esse jovem o respeito, é dar a esse jovem a condição dele constituir uma família, dele se ver, dele se respeitar. E isso só vai acontecer quando você criar as indústrias. Quando você dá a educação nesse sentido, você cria uma legião de pessoas que vão buscar empreender, construir alguma coisa, ao invés de você ter toda uma sociedade fazendo cursinhos para conseguir empregos públicos. O Estado não tem condição de comportar, de colocar sobre os seus braços tantos funcionários. Aí está, nessa doutrinação, nesta apologia que nós temos visto nos últimos 40 anos. Os sindicatos estão abarrotados de dinheiro públicos, são mais maléficos hoje as instituições sindicais do que os políticos corruptos que temos nesse país, porque eles não prestam conta nenhuma desse dinheiro. Esse dinheiro vem e o que se faz é uma apologia contra o empreendedorismo, uma apologia contra os grandes fabricantes, contra as grandes indústrias. Eu sou pequeno, eu sei qual foi a dificuldade que eu tive, os impedimentos que eu tive para me tornar um industrial. Eu não quero que meu filho tenha essa mesma dificuldade. Eu não quero que essa juventude toda vá buscar o emprego e a dignidade no Estado. Eu não quero que essa juventude tenha a dificuldade que eu tive. Eu tenho que exteriorizar, tornar público aquela dificuldade que eu tive como cidadão. E a dificuldade que eu tive como cidadão é você sair de um segmento empresarial pequeno para médio e impossível sair do médio para o grande. Esse país não dá essas condições. Este país vê o grande empreendedor como inimigo da sociedade. Nós não temos admiração pelo industrial, pelo fabricante. Nós não temos admiração pelo grande empresário. Nós vemos o grande empresário como um maléfico para a sociedade. Não é. Na Europa, nos Estados Unidos, quem empreende, quem cresce é admirado, é respeitado. No Brasil, não. É perseguido. E é engraçado essa questão de visão empreendedora. As pessoas, eu vou sair de um colégio, uma faculdade, eu tenho que ter um capital para montar. Não, visão empreendedora não é isso. É você, de repente, já ter o ímpeto, né, de crescer. Está com aquela questão administrativa dentro de si. Eu não quero pisar na cabeça de ninguém para crescer, ao contrário, eu quero empurrar para subir junto. Eu quero trabalhar, eu quero criar, claro. Eu quero montar a minha empresa, eu quero que a minha empresa desenvolva, eu quero que a minha empresa amanhã seja uma maior do país, seja uma maior do mundo. A gente não vê isso. Né? A gente só vê as pessoas procurando uma aposentadoria, a gente só vê os jovens hoje procurando uma segurança. E o que eu fico triste é que esse jovem não é aquele jovem que veio da classe baixa, não. É o jovem rico, é o jovem da classe média. Ele perdeu a capacidade de aventurar, de criar, de ousar. Ele só quer a segurança do trabalho público. E é triste isso mesmo, Siqueira. E quem conhece o Siqueira Campos já há muito tempo, sabe que ele vem com essa bandeira, com essa ideia do ensino, do aprendizado, do empreendedorismo na escola. Muitos obstáculos você tem tido nesse caminho, Siqueira? Muito obstáculo. Você tem os obstáculos da dificuldade criada pelo Estado, através das suas instituições. São enormes. A legislação tributária desse país é uma baderna, ela é impossível. Você tem que contratar